Na Alemanha, meus caros, é o seguinte, jogam 11 contra 11, mas no final quem vence é o Bayern de Munique. Que hegemonia, hein? Que parece imbatível, inquebrável do gigante da Baviera, que venceu mais uma vez. Atropelou, podemos dizer assim, o seu principal rival na Alemanha, o Borussia Dortmund, né? A gente tinha uma expectativa muito grande para esse Der Klassiker, 26ª rodada do campeonato, o Borussia na liderança da competição com 53 pontos, o Bayern de Munique com 52 pontos, um Borussia Dortmund que vem fazendo muito bem essa temporada de reconstrução, com excelentes peças, um trabalho bom do Terzic, o time voando em 2023, na Bundesliga, 10 jogos, 9 vitórias, o Bayern de Munique no momento que a gente não sabe o que vai acontecer, Thomas Tuchel chegando, Nagelsmann saindo, um furacão, mas de repente, o que acontece? O rolo compressor, ou pelo menos lapsos do rolo compressor, a gente viu novamente na Allianz Arena. 4-2 no placar e a liderança vai de novo para as mãos do Bayern de Munique. Vamos trazer aqui nesse vídeo um pouco do retrato pós-jogo. Primeiro, quem chegar já deixa o like, comenta aqui o que vocês acharam da partida, especialmente da atuação do Bayern, esse novo Bayern de Munique, novo velho Bayern de Munique, do técnico Thomas Tuchel, e também quem não se inscreveu aí, já está errado. Se inscreve aqui no canal. Vamos falar um pouco do que foi o jogo. Começar pela escalação do Tuchel. Eu estava curioso para ver se ele ia entrar com 3 zagueiros ou uma linha de 4. Se ele iria aproveitar muito do trabalho do Nagelsmann. E é isso que eu acho que vai acontecer. Acho que o Tuchel não vai ser bobo. Vai aproveitar o que o Nagelsmann tinha de melhor, o que deixou de melhor nessa equipe, sem grandes mudanças bruscas. Vai adaptar o sistema defensivo para ele ser um pouco mais sólido e vai recuperar jogadores importantes. Foi o caso do Sané no jogo de hoje, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Ele entrou num 4-2-3-1, né, com o Sommer no gol, Pavard, o Upamecano, De Ligt e o Davies, 2 jogadores na frente dele, né, deles, o Kimmich e o Goretzka, que eles são base no meio campo. Aí uma linha de 3 à frente com o Sané no lugar do Musiala, que está voltando de lesão, Thomas Müller mais centralizado, o comando do outro lado, e aí o Choupo-Moting no comando de ataque, né? Ou seja, o Nagelsmann já utilizou essa formação várias vezes, o Tuchel só replicou com um pouco de ideias dele, e aí deu para ver um time um pouquinho, pelo menos na minha visão, mais sólido defensivamente. Especialmente nos primeiros 13 minutos de partida, em que o Borussia Dortmund, que tem um time muito interessante, a gente já comentou aqui no vídeo anterior sobre isso, entrou muito bem postado, né? Marcando com uma linha de 5 lá atrás, né? 3 zagueiros mais 2 recompondo, o Can fazendo essa função de terceiro zagueiro muito bem, né? Especialmente na construção da equipe, com o Schlotterbeck também de um lado, e aí você adianta um pouco mais o Rafael Guerreiro, que é a posição que eu gosto de ver ele mais em campo, um pouquinho mais adiantado pelo lado esquerdo. Você tem Marco Reus, você tem o Bellingham, você tem também o Haller, enfim, é um time muito interessante. Nos primeiros 13 minutos de jogo, a gente viu o Borussia Dortmund explorando até espaços do Bayern de Munique melhor na partida, um pouquinho melhor que o Bayern. Só que aí aconteceu um grande problema que mudou a sorte da partida e também mudou a mentalidade das duas equipes. O Borussia entrou muito confiante, até a falha aos 13 minutos do goleiro Kobel, que é muito bom goleiro, tá fazendo uma temporada de excelência, muitos jogos na Liga dos Campeões sendo decisivo, só que ele retornando de lesão, voltou aí e teve um azar muito grande, uma falha grotesca, uma bola longa do Upamecano buscando o Sané, ele sai para dar aquele famoso bicão, né, aquela famosa estourada, e erra a bola, e ela entra lentamente, de uma forma até cruel, ele bota a mão na cabeça assim, uma forma até cruel com o Borussia, e nesse momento que estava de concentração, que estava de solidez, o que o Borussia Dortmund tinha de melhor, diluiu em água. O Borussia Dortmund virou água, e aí o Bayern de Munique, sentindo o cheiro de sangue, me fez lembrar aquele rolo compressor de outros tempos, e aí falando de Hans Flick, né, me fez lembrar aquele Bayern de Munique, não desperdiçou oportunidade atrás de oportunidade. Conseguiu fazer o 2-0 com o Thomas Müller, aliás, esse excelente no jogo. Como o Thomas Müller consegue fazer as coisas que parecem difíceis, simples, né? Ele faz o simples, ele não inventa.
e ele consegue fazer as coisas muito bem, se posiciona muito bem e fez o 2-0, depois faz o 3-0 novamente, uma ótima jogada do Sané, que foi para mim o grande destaque desse novo Bayern de Munique do Thomas Tuchel. E aí o Bayern tem a oportunidade de fazer o quarto, o quinto ainda no primeiro tempo, não faz, perde alguns lances, no segundo tempo faz o 4-0 numa jogada que mostra muito bem o coletivo desse Bayern de Munique, uma inversão de jogo muito bem feita pelo Kimmich, que limpa toda a jogada, clareia a jogada, depois Coman para o Sané buscando no meio da área, um corta-luz inteligentíssimo do Thomas Müller e o Coman para fazer o 4-0. Borussia Dortmund na lona, praticamente desistiu do jogo, e aí a gente começa a ver muitas substituições na equipe, nos dois lados, na verdade. O Borussia Dortmund acaba fazendo o 4-1, descontando num pênalti bobo do Gnabry, infantil, em cima do Bellingham. Henry Can faz o 4-1, e no finalzinho da partida, o Malen, que entrou muito bem nesse time do Borussia Dortmund, consegue ali concatenar uma jogada, uma tabelinha pelo meio com o Rafael Guerreiro e faz o 4-2, mas poderia ter sido muito mais para o Bayern. O Bayern teve realmente várias oportunidades, gols anulados por alguns centímetros, milímetros. Se tivesse um pouco mais de capricho, especialmente os jogadores que entraram, né, o Gnabry e o Mané, o Musiala também, a gente poderia ter visto aí uma goleada de 5-2 ou 6-2 ou até mais. O Bayern de Munique teve a faca e o queijo na mão e fez valer a sua soberania na Alemanha, conseguiu vencer por 4-2 e recuperar essa liderança. Mas mais do que a liderança, eu acho que dá um sinal claro da receptividade dessa equipe do Bayern de Munique com o seu novo treinador. A gente estava curioso para ver o Bayern de Thomas Tuchel e já começar vencendo o Der Klassiker de uma forma sólida, contundente. É um sinal muito positivo para a torcida bávara esperar esse atalho que o Thomas Tuchel vai ter que correr para conseguir adaptar as suas ideias ao time, utilizar muito o que o Nagelsmann deixou para conseguir realmente, nesse momento de decisão da temporada, conseguir lutar frente a frente com o Manchester City nas quartas de final e aí fazer valer o favoritismo na Bundesliga, conquistar a Bundesliga e também fazer valer o favoritismo na Pokal, na Copa da Alemanha, e conquistar também mais títulos, né? Eu acho que a decisão da diretoria foi errada em mandar o Nagelsmann embora, mas agora, olhando para o futuro, você tem um treinador que já se adaptou em outras circunstâncias a um time no meio da temporada, já pegou o trem andando e ele consegue dar um bom direcionamento nesse primeiro momento. E aí falar um pouco do Sané, porque eu acho que essa vai ser a grande característica do Tuchel no comando do Bayern, recuperar alguns nomes que não estavam tendo tantas oportunidades, né? E que estavam infelizes. Por exemplo, o próprio João Cancelo, que entrou no meio do jogo, o próprio Mané, que, segundo a imprensa da Alemanha, teve várias discussões com o Nagelsmann, estava insatisfeito com a reserva, e o próprio Sané, que, enfim, hoje foi um dos destaques. Aquela conversa tete a tete do Tuchel durante a semana com o Sané parece ter surgido efeito, tanto na parte ofensiva quanto na recomposição defensiva. Hoje o Sané estava endiabrado, e o Bayern de Munique também. Boas perspectivas para esse Bayern, e o Borussia Dortmund vai ter que agora correr contra o seu principal rival, esperando alguns tropeços para conseguir essa reviravolta, faltando 8 rodadas para o final da Bundesliga. Deu Bayern de Munique no Der Klassiker, e deu bom para esse Bayern, que agora olha para o futuro com mais esperança com o seu novo treinador.